Tudo bem, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube na noite dessa segunda-feira e um dia depois da derrota do Santos para o Palmeiras por 2-1 no Allianz Parque, num jogo polêmico, com o gramado em péssimas condições e o Juliano que acabou se lesionando, né? Queria falar sobre isso, sobre outros assuntos também, mudanças no time que o Carille está pensando em fazer, por que alguns jogadores não entram. Enfim, algumas coisas que eu gostaria de debater com vocês aqui, mas antes eu queria pedir para vocês se inscreverem no canal. Se inscrevam no canal, deem um like, que é o joinha, e ative o sininho para vocês ficarem sabendo quando é que eu solto um novo vídeo. Pessoal, é o seguinte, o Juliano foi substituído no jogo contra a Ponte Preta, tá? Ele foi substituído. E foi dito que um dos motivos dele ter saído do jogo foi que ele sentiu um desconforto ali na panturrilha, que não era nada demais, mas o campo estava pesado, choveu muito, etc e tal, mas tinha sentido um desconforto ali, uma dor na panturrilha. Aí vai jogar contra o Palmeiras. O que faz o Carille? Deixa o Juliano de fora. Claro, aquele gramado do Palmeiras não tem a menor condição de se jogar. O risco de você ter um jogador lesionado é muito grande. Então o que faz o Carille? Deixa ele corretamente de fora. Mas até a página 9. Porque, na verdade, o Juliano entrou no jogo. Ele entrou no jogo. Ele entrou no intervalo da partida. Jogou uns 10 minutos e saiu machucado. Então a pergunta que também tem que ser feita para o seu Fábio Carille nesse momento é essa daí. Por que o Juliano entrou nesse jogo? Agravou algo que aparentemente não era tão grave assim. E a notícia que a gente lê nos sites e vê também no X é que o Juliano deve ficar umas 2 semanas de fora. Pô, 2 semanas de fora são 4 jogos, meu companheiro. São 4 jogos. Deve voltar no jogo contra o Corinthians. Sabe-se lá como é que vai voltar. Mas vai perder um jogo, por exemplo, contra o Guarani, vai perder o jogo contra o Água Santa. Jogos importantes. Então eu pergunto, para que colocaram o Juliano em campo? Colocaram? Não. Por que o Carille colocou o Juliano em campo, sendo que ele tinha no banco de reservas alternativa, como o Otero. E o próprio Casares estava jogando, ele poderia fazer a função do Juliano. Aliás, o Casares jogou fora de posição todo o primeiro tempo, ele jogou aberto pela esquerda, essa não é a posição dele, mas tudo bem. Jogador moderno hoje em dia não pode ficar escolhendo se vai jogar aqui, lá ou acolá. Tem que jogar. Mas ele poderia ter centralizado o Otero. O Otero não, o Casares. Colocado o Otero. Para que colocou o Juliano? Então, gente, ele entra com o Juliano numa situação em que havia um certo risco e o Santos não estava sendo goleado pelo Palmeiras naquele momento. Estava sendo dominado, é verdade. O Santos não tinha o menor controle do jogo, mas estava 0-0. E por que recorre ao Juliano? Então eu acho que isso é algo que o Carille tem que pensar, entendeu? Tem que pensar. E alguém tem que cobrar isso dele. Alguém tem que cobrar. Quem que é esse alguém? O Galo, que é o gerente de futebol do Santos, que é o coordenador esportivo. Ele tem que cobrar. O Carille, pô, cara, a gente fez um baita esforço aí, gastando uma grana aí que a gente nem tinha. Você tem que ter cuidado em relação a isso, pô. Na hora do jogo você colocou, ninguém falou nada, mas agora eu vou te cobrar. Você não pode fazer isso. Uma das razões, um dos motivos de o Carille ter saído do Santos, na primeira passagem, na época, o cara que ocupava a função do Galo era o Edu Dracena. E ele cobrava. E o Carille não gostava. Aí os dois atritaram. E como o campo não respondia, o Santos estava mal no Campeonato Paulista, tinha acabado de perder para o Mirassol por 3-2 em Mirassol, depois de ter levado 3-0 no primeiro tempo, o Carille caiu. Ele não gosta disso, de ser cobrado, mas tem que ser cobrado. Gente, para o jogo de quarta-feira contra o Água Santa, além do Juliano que não vai jogar, o Carille está pensando em fazer 2 modificações.
o João Schmidt e o Pituca estão preocupando o treinador santista. Então, a alternativa a eles seria colocar o Rincon e o Nonato. E o Otero, muito provavelmente, no lugar do Juliano. Muda um pouquinho o posicionamento, você fixa o Rincon, abre o Nonato aqui e o Otero ali. Tá? Com o Pituca e o João Lucas, os dois estavam meio que alinhados e o Juliano um pouquinho mais à frente. Mas isso aí não é pebolim, né? Os jogadores vão se mexendo e mudam durante todo o jogo. Mas o fato é que se o João Schmidt e o Pituca não jogarem, o meio campo deve ser Rincon, Nonato e Otero entrando então no lugar do Juliano. Agora, acho saudável. Tem que pensar nisso, que é quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo, quarta e domingo. Não teve uma preparação, uma pré-temporada boa. Não teve. Então tem que pensar nisso mesmo. Hoje o futebol exige mais. E os gramados, muitas vezes, estão encharcados por conta dessa época do ano onde chove muito. Vídeo que aconteceu na Vila Belmiro com o Santos e Ponte Preta. E ontem, no Allianz Parque, choveu muito durante boas horas antes de começar a partida. Então existe um desgaste. Então eu acho que faz sentido e é salutar que o Fábio Carille pensa em tirar o João Schmidt e o Pituca. Agora, eu tiraria do time também o Gil. Claro que tem esses exames de secar, isso e aquilo, para saber como é que está o jogador, mas isso não é 100% garantido. Não é. Às vezes o exame aponta que o jogador não tem nada e ele tem uma lesão muscular. Às vezes o jogador aponta que o jogador corre um risco de ter essa lesão muscular, na necessidade vai para o jogo e não acontece nada. Entendeu? Não é receita de bolo. Tá? Eu pensaria muito no Gil. Perder o Gil é um problema. Eu acho que o Santos não deveria correr esse risco. E contra o Água Santa, tá certo que o time é muito interessante do Água Santa, é um bom time, não pode ser desprezado, mas você tem uma alternativa boa aí que é o Messias. Coloca o Messias. O Messias terminou o campeonato jogando ao lado do Joaquim. Ah, senhor, mas o Santos foi rebaixado com essa dupla de zaga. É verdade, mas eles não foram culpados diretamente pelo rebaixamento do Santos. Foi um todo. E é bom, a bem da verdade, no final do campeonato, eles não estavam comprometendo, ao contrário, vinham jogando bem. O Joaquim fez até gol contra o Flamengo, o Messias fez o gol contra o Fortaleza. Estavam jogando bem. Eu acho que seria interessante pensar nesse descanso para o Gil, porque já são 3 jogos seguidos do Gil, e ele tem 36 anos. Não se esqueçam disso. Eu faria isso. Agora, outra coisa que me preocupa bastante, me incomoda muito no Santos nesse momento, é o baixo rendimento do Pedrinho e do Guilherme, os 2 jogadores de beirada do Santos. Não estão jogando nada. Nada. Guilherme, então, é o que mais chama atenção, porque ele tem mais minutagem do que o Pedrinho e, por conta disso, acaba chamando mais atenção para a gente ver mais ele em campo do que o Pedrinho. O gol que ele perdeu quando estava 1-0 pro Palmeiras, pô, se empata ali, podia ser outro resultado, né? Pô, dá uma cavadinha. O Everton do Palmeiras já chegou caído, pô. Ele tentou fazer o gol por baixo do cara. O cara tem quase 2 metros de altura. Perdeu. Perdeu o gol. Então, quer dizer, tá perdendo o gol. Ajuda na marcação, é verdade, mas eu já falei, se é para botar jogador para ajudar na marcação de beirada, bota a lateral. A função principal do Guilherme e do Pedrinho é atacar. Pedrinho não está jogando nada. O Guilherme, nesse momento, não rende nada. Aí eu me pergunto, e esse Marcelinho que veio da Tombense, por que não joga? Por que não põe o menino para jogar? Coloca ele em campo. Coloca ele em campo. Aí eu fico lembrando, pô, dispensaram o Patati para ele fazer uma excursão para o Catar. Não seria legal se a gente tivesse essa alternativa? Porque ninguém esperava. Tá certo que quando fizeram essa dispensa, o Carille, né, se imaginava que o Pedrinho e o Guilherme pudessem estar jogando alguma coisa, mas eles não estão jogando nada. E o Santos abriu mão do Patati, que podia ser uma alternativa ali. Mas a principal alternativa ainda é o Marcelinho.
Eu acho que está na hora desse jogador, eu acho que está na hora desse menino ter uma oportunidade, porque ele é um jogador liberado. E outra coisa, hein? Chuta no gol e bem. Claro que DVD é uma coisa, temporada, o jogo, corrida é outra. Mas se você der uma olhadinha nos lances do Marcelinho, ele joga tanto pela direita, quanto pelo lado esquerdo, arremata de pé direito, de pé esquerdo também, tá? Ele é ambidestro mesmo, quando o assunto é o arremate a gol. E acho que ele poderia ter uma chance contra o Água Santa. Acho que poderia. Então, quem sabe contra o Água Santa o time não pudesse ser. Tem o Ardelan, hein? Não se esqueçam disso, hein? Também é jogador com uma certa idade, que joga no setor de campo muito que exige de mais jogador. Mas, de qualquer maneira, vamos lá. João Paulo, não tem outro. Para mim, ele falhou nos 2 gols do Palmeiras. Ontem eu não falei nada sobre isso aqui, mas aproveito para falar para vocês agora. Primeiro gol, a bola veio mascada do Rafael Veiga, e se a envergadura do João Paulo fosse boa, com certeza ele teria dado um tapa naquela bola. E o segundo gol, ele cai para dentro do gol. Um absurdo. Se ele fica parado em pé, ele encaixa a bola. A bola veio exatamente no peito dele. Como ele se jogou, ficou alto. Ele foi obrigado a dar um tapa. Aí na sequência o Flaco fez o gol. Para mim, ele falhou nos 2 gols. Goleiro que joga com a camisa do Santos não pode tomar 2 gols como ele tomou ontem. Foi frango? Não, frango não foi. Mas goleiro que joga com a camisa 1 do Santos tem que fazer a defesa nesses 2 lances. Mas vamos lá. João Paulo, Aderlan, Messias, eu colocaria. Joaquim e o Felipe Jonathan. Rincon, Nonato e Otero. Marcelinho, Furque. E aí põe o Guilherme do lado esquerdo, ou se você quiser, você coloca o Casares também. Mas é importante poupar jogador sim. A gente tá vendo que é problema. O Santos tem jogado no quarto domingo, e tem chovido demais em São Paulo. O desgaste tem sido muito grande e a primeira vítima foi o Juliano. Que não tenhamos outras não, pelo amor de Deus.